Comer proporciona muito prazer, similar ao prazer sexual. Mas é claro que numa intensidade muito menor. Sem alimento podemos morrer. Mas sem sexo, não. A maioria dos animais tem uma ou duas relações sexuais por ano. E embora alguns se alimentem somente uma vez por ano, a regra é comer com muito mais frequência. Em geral, todos os dias. Já o sexo diário é uma utopia. Todos nós animais estamos no menu de alguém, e é por isso que existem tantas especializações alimentares na natureza. Cada presa e cada dieta é o resultado do processo evolutivo. Instinto animal. A alimentação da vida. Cobras não comem muito. Seu metabolismo é lento por causa da temperatura corporal variável, ajustada de acordo com o frio ou o calor do ambiente. Sem necessidade de queimar calorias para manter a temperatura corporal constante, as cobras podem ficar sem comer durante semanas ou até meses, se for necessário. E elas nunca sentem fome. O instinto da alimentação desperta apenas quando elas descobrem uma presa, mas só se não estiverem no processo de digerir uma presa anterior. Esta cobra está usando o sentido do olfato. Ela move a língua fora da boca em um ritmo constante e segue o trajeto marcado pela maior concentração de partículas de odor no ar. Ela reconhece o cheiro do alimento e persegue sua presa. O normal para as cobras é esperar a vítima se aproximar para pegá-la de surpresa. Mas neste caso a estratégia é bem diferente. Esta cobra come ovos, e ovos não ficam andando de um lugar para o outro. É preciso procurar por eles. O primeiro passo é ter certeza de que os ovos estejam vivos. Comer um ovo podre pode ser letal. Os ovos estão mais quentes que o ar. É sinal de que estão bons. Ela não pode deixar o ovo escorregar, por isso a cobra o envolve com o corpo. Assim o ovo não vai deslizar nem quebrar. Desta vez, o ninho encontrado tem ovos 5 ou 6 vezes maiores do que a cabeça da cobra. Isso não é problema, pois ela consegue engolir ovos ainda maiores. A comedora de ovos africana não tem dentes. E quando tem, eles são pequenos e vestigiais. Dentes só atrapalhariam. De alguma forma, a cobra consegue distinguir os ovos não fertilizados dos embrionados. Ela não costuma devorar embriões. Afinal, seria como matar a gança dos ovos de ouro. Além disso, comer um ovo embrionado seria complicado para ela. Depois de engolir o ovo, ela o quebra usando uma vértebra que tem no pescoço. Então, ela espreme o ovo para absorver todos os nutrientes preciosos e aproveitá-los da melhor maneira possível. Essa fartura só voltará a acontecer na próxima temporada de acasalamento das aves. Mesmo assim, dando uma lição de ecologia, a cobra não toca nos outros ovos. E ainda tem gente que não respeita as cobras.
Geralmente nós associamos répteis com o perigo, ou até mesmo com a maldade. E muitas vezes não nos damos conta dos seres extraordinários que eles são. A ordem dos crocodilianos surpreende de várias formas e apresenta um comportamento alimentar muito desconcertante. No rio Nilo, algumas colônias de crocodilos vivem em áreas tão desertas que sua dieta permanece um mistério para nós. Acredita-se que eles comam muito esporadicamente, talvez menos do que uma vez por ano. Os jacarés vivem em locais com recursos abundantes e ainda assim também não se alimentam todos os dias. As aves que pescam perto deles sabem que devem manter distância. E os peixes são nadadores velozes. Os jacarés só conseguem capturá-los quando os pegam de surpresa. Para isso, usam uma técnica silenciosa de caça, ficando à espreita de uma oportunidade. Camuflados, disfarçados de troncos de árvore ou escondidos entre a vegetação flutuante, eles aguardam pacientemente a hora de atacar. Quase todo mundo reconhece a silhueta de um jacaré, principalmente se ele se movimentar. E é por isso que ele passa tanto tempo sem se mexer, imóvel como uma estátua. Não é fácil se alimentar quando as presas estão em alerta. Além disso, o jacaré vive em grupos, mas não divide a presa. Por isso, ele precisa tomar cuidado para que outro jacaré não roube sua comida. O estômago do jacaré não é utilizado com regularidade e é bem adaptado ao jejum. E ele também pode comer qualquer animal que aparecer pelo caminho. Se o bicho se movimentar e couber em sua boca, o jacaré não vai torcer o nariz. Mesmo se for um peixe venenoso. O jacaré não pode se dar ao luxo de escolher o que comer. E venenos geralmente são inofensivos para o seu sistema digestivo. Talvez tenha um sabor meio picante, mas não passa disso. Abaixo dos jacarés fica o habitat ideal para outro animal que busca suas presas sem ser visto.
se move lentamente, tão lentamente que sua presa não consegue detectá-lo. O matá-matá é um temido caçador de peixes. Os peixes têm um órgão sensorial chamado linha lateral, que detecta todos os tipos de vibração na água. Mas as linhas laterais desse peixe não estão soando alarme enquanto uma criatura estranha se aproxima. O matá-matá parece um objeto inanimado, flutuando na correnteza. Sua aparência é inofensiva. É um caçador furtivo e muito habilidoso. Seu corpo parece feito de madeira. Por ter uma pele desigual e cheia de dobras, ele tem uma silhueta irregular. Parece feito de algas e de plantas aquáticas. Ninguém teria medo de um pedaço de madeira flutuando nessas águas calmas. A cabeça e o pescoço longo parecem um galho apodrecido. Os olhos são quase imperceptíveis e a boca não parece ameaçadora. Ele não tem bico, nem dentes, nem estruturas serrilhadas. A boca é muito grande. Na verdade, é enorme. E funciona como um tipo horripilante de aspirador de pó. Quando o matá-matá caça, sua lentidão dá lugar a uma explosão repentina de velocidade. E quando a enorme boca camuflada se abre, o movimento é tão rápido que cria uma corrente de água na direção da garganta. Qualquer peixe que estiver passando não tem escapatória. O movimento é rápido como um raio. Nem sequer é detectado por outros peixes que nadam por perto. Eles não percebem que um de seus companheiros desapareceu de repente. Afinal, os peixes não sabem contar. Eles nunca saberão quem atacou o cardume, porque o matá-matá é um predador fora de série. Em alguns lugares, os problemas de alimentação são muito graves. Não existe comida suficiente para manter a cadeia alimentar. Os ecossistemas estão se tornando muito pequenos, principalmente para as espécies grandes. Um elefante macho adulto pode consumir até 200 quilos de grama e de folhas de árvores por dia. Para suprir suas necessidades, o elefante muitas vezes destrói mais vegetação do que vai consumir. O impacto ecológico desse paquiderme gigante é muito preocupante. Os elefantes estão ficando numerosos demais para a pequena extensão de savana que o ser humano deixou intocada. Nós poderíamos pensar que o elefante é a segunda espécie que mais causa prejuízo ao meio ambiente. Mas não seria verdade.
Em condições naturais, elefantes não destroem a paisagem. Eles a modificam. Essa ação pode impedir que os arbustos dominem o ecossistema inteiro, por exemplo. Isso traz o equilíbrio às planícies, criando um habitat adequado a muitas outras espécies. E, em segundo lugar, somos nós que impedimos o deslocamento livre dos elefantes pelas rotas antigas em seus territórios ancestrais. Antes do ser humano povoar intensamente a África no final do século XIX, os elefantes se deslocavam em rotas circulares, desde as savanas do sul da África até o norte do Quênia. E levavam anos ou mesmo décadas antes de voltarem a pastar no mesmo local. Os elefantes davam tempo suficiente para as árvores e os arbustos crescerem e se renovarem. Havia um equilíbrio. Hoje em dia, os elefantes não podem deixar os parques nacionais em busca de alimento porque vivem cercados pelo desenvolvimento agrícola. O progresso não permite que os elefantes circulem livremente. Felizmente, os maiores comilões do reino animal são as menores criaturas. Qualquer borboleta já foi uma lagarta no passado. Lagartas são borboletas bebês, larvas, na fase imatura. Para se tornarem adultas bonitas, com asas coloridas e órgãos reprodutores, elas precisam comer, e comer muito, sem parar. Calcula-se que essas larvas consigam devorar e digerir até 86 mil vezes o seu próprio peso em matéria vegetal. Deve ser o recorde mundial de comilança. Mas um glutão é alguém que come mais do que deveria. E as lagartas não comem tudo isso por gula, e sim por necessidade. Uma metamorfose, como a transformação das lagartas em borboletas, consome muita energia. E exige a armazenagem de muitos nutrientes, assim como gorduras e proteínas muito específicas. A transformação dos insetos é um processo incrível que ainda não tem explicação. É um ser vivo que se liquefaz dentro de um recipiente hermético. E depois de horas, meses ou até mesmo anos, dependendo da espécie e do clima, o líquido se reconstrói e forma um ser sólido. E adota uma forma completamente diferente da anterior no estágio larval. Alguns insetos, depois de passarem pela metamorfose, não precisam mais comer. Seu único objetivo é a reprodução.
Muitos renascem sem boca e morrem de exaustão, às vezes em um prazo de apenas 24 horas. Esta espécie de mosquito é um caso singular entre os seres vivos. E é um dos insetos que se alimentam durante a vida adulta. A fêmea é vampira e só bebe sangue. Sua boca funciona como uma agulha hipodérmica e perfura a pele da vítima injetando anestésicos e anticoagulantes. Depois, ela se alimenta do fluido vital da presa para poder produzir mais ovos de mosquitos. No entanto, os machos têm uma dieta completamente diferente das fêmeas. Os machos buscam o néctar das flores, e é por isso que têm probóscides com uma forma tão estranha, cheia de protuberâncias que coletam o pólen. Os hábitos alimentares sanguinários tornam essas fêmeas um dos animais mais perigosos do planeta. São terríveis vetores de doenças, principalmente a malária. E assim são responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Os mosquitos atacam todos os seres vivos sem piedade, independente da espessura da pele. Por causa da probóscide afiada, os mosquitos podem perfurar qualquer epiderme. Nem mesmo os dinossauros eram poupados. Os mosquitos também sabem identificar os melhores lugares por onde sugar o fluido vital do corpo das vítimas. E em muitos lugares são uma verdadeira praga. A cadeia alimentar dos seres vivos permanece em equilíbrio, porque sempre existem animais predadores que mantêm a população de outras espécies dentro de limites seguros. Se ninguém comesse os férteis coelhos, eles se tornariam um sério problema para a vegetação e também prejudicariam outros herbívoros do ecossistema. O mocho real é um superpredador. Isso significa que ele tem força suficiente para matar outros predadores. E assim, o mocho real beneficia de modo extraordinário o seu habitat, porque ajuda no controle das populações de outras espécies. Se coelhos estiverem temporariamente em escassez no território, o mocho real passa a comer mais roedores ou raposas. E é por isso que ele é capaz de manter o meio ambiente em equilíbrio.
No entanto, hoje ele não vai se alimentar. Depois de matar a presa, o mocho real está muito faminto, mas espera a escuridão da noite para levar a comida em segredo. Ele não quer ser visto por ninguém durante o trajeto. Escondidos onde nenhuma luz possa denunciá-los, os filhotes do mocho real estão aguardando o jantar. Os filhotes recebem alimento dos pais, mas à medida em que vão crescendo, eles aprendem a se virar sozinhos para comer. Isso faz parte do processo de aprendizagem e da seleção natural. Hoje, o filhote maior decidiu que não quer dividir a comida. Mas essa decisão pode matá-lo. O coelho é grande demais. A boca do mocho real não se expande como a de uma cobra, e o filhote poderia morrer engasgado por ser tão guloso. Dividir a comida seria benéfico para ele e para seu irmão. Ele conseguiu comer, mas foi por pouco. Engolir as presas sem mastigá-las primeiro é uma especialização exclusiva das cobras. E como acabamos de ver, de alguns filhotes de mocho real mais ousados. Todo animal tem uma boca e um sistema digestivo perfeitamente adaptados para a sua alimentação. Os intestinos dos primatas são mais delicados do que o dos répteis. E nós precisamos processar muito bem a comida por meio da mastigação para não sofrermos com obstruções ou gases em nossos intestinos. Já que somos onívoros e podemos comer praticamente de tudo, nós, primatas, temos uma boca grande, que às vezes pode parecer grande demais. Uma verdadeira bocarra, digamos. Alguns de nós perdem os dentes com a idade, mas tanto os jovens quanto os velhos têm vários dentes diferentes. Nossos dentes são muito bem diferenciados por uma razão. Para comer plantas, carnes ou sementes, alguns dentes devem cortar, outros devem rasgar e outros ainda devem esmagar e triturar. Mas as 1001 adaptações para os propósitos alimentares podem ser vistas claramente nos bicos das aves. Este é um pássaro-martelo, com seu bico grosso. Um beija-flor com seu bico muito mais fino. Uma cegonha com seu bico mais longo. E essa é uma arara com seu bico curvo, o mais forte de todos os bicos. Talvez seja nos bicos que a evolução das espécies fique mais evidente. A impressionante biodiversidade entre as aves claramente demonstra o quanto elas mudaram, selecionaram e adaptaram sua morfologia, suas técnicas e seu comportamento.
A parte do corpo mais essencial para a alimentação das aves é também o melhor exemplo da teoria darwinista da evolução. O cruza-bico é um caso particularmente extremo, o resultado de uma especialização completa. O cruza-bico atrelou sua sobrevivência às pinhas das coníferas. No sul da Europa, o cruza-bico depende do pinheiro marítimo. As sementes dos pinheiros são abundantes o ano inteiro, a não ser que sejam derrubados pelo desmatamento, é claro. Com seus bicos torcidos, os cruza-bicos praticamente eliminaram qualquer possibilidade de se nutrirem de outro alimento. O risco é alto, mas a vantagem é que nenhuma outra ave consegue se alimentar dessas sementes. É um nicho de mercado onde não existe concorrência. As aves têm o hábito de comer todos os dias. Elas não suportam jejuns longos. O metabolismo das aves é acelerado porque elas precisam manter os corpos aquecidos a uma temperatura equivalente à febre humana. E para fazer isso, é necessário queimar calorias constantemente. É por isso que elas comem sem parar. A especialização dos flamingos não é em função do tipo de alimento, e sim na maneira de comer animais de um certo tamanho. Eles dependem de um pequeno crustáceo, a Artemia salina. Mas alimentar-se de criaturas tão pequenas tem uma grande desvantagem. Se o ser humano só pudesse se alimentar de pequenas migalhas, sendo obrigado a recolher uma a uma com os dedos, o dia não teria horas suficientes e a nossa espécie não sobreviveria. Para se alimentar de coisas pequenas, é necessário ter algum tipo de ferramenta de coleta super eficiente. E é isso mesmo que os flamingos têm. Abrindo e fechando a boca de uma forma rápida e ritmada, o flamingo filtra a lama do fundo e retém todas as partículas de alimento que encontrar. Mas para aproveitar esse sistema de filtragem ao máximo, o flamingo precisa sincronizar o movimento da boca com o movimento dos pés, revirando o fundo lodoso. E é exatamente essa a origem de uma dança ritmada e mundialmente conhecida, cujo nome se inspirou nessa ave. Flamenco significa ritmo, arte e beleza. E seu passo mais importante é a batida dos calcanhares. O bico especializado do colhereiro está adaptado para uma alimentação mais variada do que a do flamingo. Mas a alimentação do colhereiro também consiste em pequenas presas. E sua comida fica escondida, de uma forma parecida, na lama. Mas em vez de revirar a lama com os pés, o colhereiro faz uma varredura sinuosa pelo lodo com o bico semi-aberto.
Ele tem um sentido de tato bem apurado e quando detecta um ser vivo, o colhereiro fecha a boca de forma abrupta e ergue a cabeça para engolir a presa. Curiosamente, ele tem uma língua muito curta, que não chega a 1/4 do comprimento do longo bico. Então ele precisa comer dessa forma. É comum ver os colhereiros caçando em grupos. Um indivíduo ajuda o outro, levando a presa em direção aos companheiros. É uma forma de cooperação muito rara na natureza. Os biguás, por exemplo, não se ajudam na hora da refeição. E seus modos à mesa também não são muito refinados. Muito pelo contrário, eles brigam por cada pedacinho de alimento. E se algum deles fracassar na empreitada, não hesitará em roubar a comida do bico de outro membro do grupo. O peixe mais abundante dessas águas, pelo menos nessa época do ano, é o cari cascudo. As escamas evoluíram e tomaram a forma de lâminas duras. Já as nadadeiras peitorais desse peixe têm espinhos espessos e pontiagudos. Essas nadadeiras podem ficar em uma posição estendida, voltada para o esôfago do predador e causar asfixia. Os biguás já engasgaram muitas vezes com esse peixe e aprenderam a engoli-lo de uma maneira específica. Assim, engolem a presa sem o perigo de morte por sufocamento. Parece que eles estão brincando com a comida, mas isso não é um jogo. É uma técnica muito especializada para cansar e atordoar a presa, neutralizando a defesa do peixe e o perigo das nadadeiras afiadas. O biguá desenvolveu esse comportamento estranho nas regiões pantanosas brasileiras e não age assim em outros lugares. E só usa essa técnica com esse tipo de peixe. Neste habitat, o biguá é a única ave aquática que consegue se alimentar desta presa. Para os biguás, o único ponto fraco é o globo ocular. Mesmo depois de morto, o cari cascudo ainda oferece perigo, mas muitas vezes é engolido vivo pelos biguás. A alimentação de muitos animais depende do clima, principalmente da época dos frutos no reino vegetal. É claro que as plantas sempre tentam se defender dos herbívoros, mas também tentam formar alianças em certas ocasiões, principalmente quando chega a época de sua reprodução. É por isso que as plantas inventaram as frutas e as nozes, que se tornaram um elemento essencial na alimentação de muitos animais. Frutos são alimentos abundantes, sem efeitos colaterais. Certamente uma opção imbatível. Os frutos das azinheiras são nutritivos e ajudam vários animais, como o cervo nobre, a se prepararem para a escassez de alimentos do inverno.
O cervo nobre usa os chifres para derrubar os frutos da azinheira alguns dias antes de caírem naturalmente. Agindo assim, ele evita comer os frutos bichados. Todas as espécies estão interconectadas de algum modo. Este cervo nobre se alimenta dos frutos da azinheira. As azinheiras são polinizadas por besouros, e os besouros comem os restos deixados pelos cervos. Tudo é aproveitado e reutilizado, evitando o esgotamento dos recursos naturais. Esses besourinhos são coprófagos. Eles se alimentam de fezes. E no período em que as azinheiras dão frutos, as fezes dos cervos ficam mais nutritivas do que nunca. E é por isso que estamos vendo essas bolinhas. Elas não são parte de um jogo. São um ninho que se tornará comestível. A fêmea do besouro vai enterrar a bola e depositar um ovo em cima dela. E no ano seguinte, um besourinho bem alimentado vai surgir do solo. A vida depende do equilíbrio adequado entre consumo e produção de alimentos, em todos os níveis da cadeia alimentar. E esse equilíbrio inclui a última ceia. Os carniceiros eliminam os cadáveres de seu habitat. É por isso que seu papel é fundamental na ecologia de todos os ambientes. Mas os verdadeiros magos que fazem desaparecer os restos das plantas e dos animais, aqueles que fecham o ciclo da cadeia alimentar, são invisíveis. Incontáveis micro-organismos desempenham um papel similar ao dos abutres, mas de maneira mais completa. Eles decompõem em nível molecular tudo o que já esteve vivo. As bactérias transformam material orgânico novamente em material inorgânico, em minerais que se dissolvem na terra para voltar a alimentar as plantas. E é assim que o ciclo recomeça. Os abutres, que não são invisíveis, demonstram o destino que todos nós, seres vivos, teremos um dia. E fazem parte do interminável banquete da vida. A fome é o mecanismo que move o mundo. Ela guia os habitantes do planeta e todas as espécies contribuem com as adaptações evolutivas. Isso também deveria incitar o ser humano a poupar os recursos naturais. Afinal, somos apenas uma espécie, devorando o planeta de todas as outras. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.